Mas afinal, o que é ser cristão? Bom, ser cristão não é você crer em Deus. Crer em Deus até o diabo crer. Ser apenas crente não basta. Precisamos aceitar Jesus como nosso único salvador. Bom, a primeira coisa é que ser cristão é saber que nós somos pecadores, que necessitamos da misericórdia de Deus e que sem Ele não somos nada. Temos que entender que dentro de nós há maldade e impurezas, que se não procurarmos Jesus sempre, estaremos fardados a cometer impurezas e pecados, pois sem Ele o que será de nós, não é mesmo? E bom, a segunda coisa é que não basta apenas ler a Bíblia, orar, fazer devocionais, jejuns. Isso nos aproxima de Deus. Sim, isso é verdade. Mas Jesus procura em nós corações puros e bondosos. Em Marcos capítulo 12, versículo 43 e 44, nos fala sobre a mulher viúva, que ela tinha apenas 2 moedas. Mas essas 2 moedas era tudo que ela tinha e que deu elas por amor. E Jesus fala a seus discípulos sobre que, por mais que os outros davam tudo aquilo que sobravam, ela porém deu tudo que tinha e com amor. E Jesus nos quer isso, as coisas por Ele com amor. Não adianta orar, fazer devocionais e várias coisas que glorificam a Deus se não for com amor a Deus. A terceira coisa é entender que Deus nos ama, ama a mim assim como a você. Ser cristão não quer dizer que não podemos mais pecar. Nós erramos todos os dias. Somos pecadores, todos os cristãos são pecadores que se converteram por amor a Cristo e pelo sentimento de não querer mais viver em pecado, mas sim em santidade. Ser cristão é saber que Jesus é o nosso único salvador e nele é a verdade, o caminho e a vida. Jesus nos ama e Ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias Ele nos dá mais uma oportunidade de se arrepender. Se nele encontramos a felicidade que sempre queríamos. Não sei como vocês, mas eu era o tipo de menino que ia pra escola, se divertia, me alegrava, era feliz naquele ambiente, ou em qualquer outro lugar que eu estava com meus amigos. Mas quando eu chegava em casa, eu me entristecia de novo, e isso se tornava um ciclo, e até hoje eu sou assim. Mas eu não chego mais em casa entristecido, pois a minha alegria é estar em Jesus, e poder ter mais uma oportunidade de adorar a Ele, e poder glorificar a Ele. E isso só começou depois de quando eu decidi mudar. Quando eu finalmente entendi que não adianta procurar felicidades momentâneas, que sempre vão acabar. Que só há uma felicidade, que é Jesus. Nele eu encontrei o que eu sempre procurei. Se você tem Ele, você tem tudo. Então não há como não ter nada. Se você tem Jesus, você tem tudo o que precisa. Pronto, você entendeu o que é um pouco de ser cristão. E de que não basta apenas ser crente. Mas ser cristão vai muito além. Ser cristão é saber que precisamos de corações puros e bondosos e que devemos, acima de tudo, amar ao próximo. Isso talvez a maioria saiba. A maioria pensa em se tornar cristão para viver em santidade, para viver de glórias, para esperar as recompensas de Deus. Muitos pensam em sucesso, entre várias coisas. Muitas das pessoas, quando se tornam cristãs, elas pensam que finalmente viverão em paz. Mas Deus nunca nos prometeu isso. Na real, a partir do momento que você aceita Jesus como nosso único salvador, a gente está disposto a sofrer mais. Pois uma coisa que eu aprendi é que se o diabo o tem em sua mão, para que ele vai te tentar? Para que ocasião ele vai te deixar para baixo? Te tirar as coisas, usar pessoas para te atacar, tentar tirar tua fé? Para quê? Se ele já te tem, mas não vem ao caso. Se nós somos cristãos, como somos cristãos, o diabo faz de tudo o que pode para nos fazer desistir e perder nossa fé. Ele nos atenta, ele nos manda as pessoas para nos deixar para baixo. Ele usa, às vezes, as pessoas que mais amamos. E ser cristão é saber que tudo isso pode acontecer desde o primeiro momento que você decide acreditar em Deus. E não é melhor continuar em pecado só para que o diabo não te tente. Pois se ficarmos nos pecados, nós estamos condenados a perder nossa salvação. Se não nos arrependemos enquanto há tempo, não seremos salvos. O mundo odiou a Jesus primeiro. Então não se deixe pensar que não vão odiar vocês. Se vocês se tornarem cristão, tenha em mente que virão mais atribulações, mais tentações, mais momentos difíceis, angústias, mas não são motivos para você desistir. Pois em Salmos capítulo 11, versículo 5, nos fala que aqueles que são oprimidos e que são necessitados, eu levantarei agora. Assim diz o Senhor. Deus desde sempre sabemos que Ele é um Deus justo. Então não há de pensar que Deus nos faz passar por momentos difíceis que não possamos suportar. E sem a adversidade, como acreditaríamos em Deus? Pois quando a gente se sente mal, quem é a única pessoa que sobra? Deus. Nosso Deus é um Deus justo.
Então, como cristão, não devemos coxar e nem duvidar dos planos de Deus, pois Simão fez o mesmo. Questionou a Deus e quando estava pescando, se esse era o Deus que ele servia, que nos faz passar por adversidades e estava à beira da morte. Se realmente era esse Deus que ele servia, Simão já não havia mais fé, pois não acreditava mais em Deus, nem o seu cordeiro que seria Jesus. Vemos que ele duvidava de sua existência, mas na manhã seguinte, Jesus apareceu e manda jogar a rede um pouco mais longe e começou a vir milhares de peixes. Simão, sem acreditar depois disso tudo, se ajoelha diante de Jesus e pede que se afaste-se dele, pois ele era um pecador e sem fé. Mas Jesus diz que não procura as pessoas perfeitas, mas pessoas que se arrependem do pecado e que queiram seguir a ele. E nisso Simão diz: o que você quer que eu faça? Posso fazer tudo. Mas Jesus disse: siga-me, e ao invés de ser um pescador de peixes, seja um pescador de pessoas. Simão fica confuso, mas mesmo assim entende. E o que Jesus quer nos transmitir é que nós, como cristãos, devemos ajudar as pessoas que ainda não conhecem a verdade, pois apenas depois de conhecer a verdade, a pessoa pode ser liberta. Assim como Simão foi liberto da raiva, da angústia, e assim devemos ser como os cristãos. Devemos procurar sempre ser como Jesus. Recomendo ver algumas séries, desenhos, para ter uma noção de como Jesus era, pois os desenhos, séries, filmes são baseados na Bíblia. E não sei se você, mas comigo eu consigo entender melhor assistindo, porque geralmente essas séries e etc são transmitidas de uma forma que todo mundo entenda. A Bíblia tem a mesma forma de aprender, mas para mim eu consigo entender melhor assistindo as séries The Chosen, desenhos bíblicos, pois eles retratam das histórias da Bíblia e que ficam muito fácil entender e criar sabedoria. Procure renunciar às coisas que você assiste, ouve, fazem, pois as ações do mundo são ações pecaminosas que podem te afastar de Deus. Porém, troque essas coisas por coisas de Deus, pois a gente é movido pelo que a gente pensa e vê. Se nós enchemos-nos de coisas de Deus, assim também andemos nos Espíritos de Deus. E como cristãos, irmãos, tome cuidado com a apostasia, pois ela corrompe a alma, e é uma doença pior que todas que existem, pois ela não é um vírus, nem coisa do tipo, mas sim uma doença que corrompe a alma. Às vezes você pensa: hoje eu não vou no culto, aí no outro dia, não vou orar hoje. Assim vai indo, se afastando cada vez mais de Deus. E é como uma mancha, vai crescendo aos poucos, e é em pequenos passos que o Satanás vai te tirando tua fé. E aí depois, quando ele consegue tirar tua fé, ele vai lá e tira teu coração de Deus. E quando nos demos conta, já estamos bem distante de Deus, e pra voltar é bem difícil. Bom, é isso, irmãos. Que todos tenham dias abençoados em nome de Jesus. Obrigado por assistir, e que eu possa ter te ajudado em algo.